A teologia da graça de Karl Rahner, embora inovadora e influente, apresenta certas tensões e potenciais erros doutrinários quando comparada com a doutrina tradicional da Igreja Católica. A principal crítica à sua abordagem envolve a noção do o existencial sobrenatural e o conceito de o cristão anônimo. Vamos detalhar essas questões. 1. Existencial sobrenatural. Rahner propõe que a graça está sempre presente como um existencial sobrenatural em todo ser humano, proporcionando a cada pessoa a capacidade de se abrir para Deus e viver de acordo com sua vontade, mesmo que de forma implícita. Em sua visão, essa capacidade é uma característica fundamental da natureza humana. Crítica doutrinária. Embora a teologia católica reconheça a graça como um dom universal oferecido por Deus, há uma distinção entre a graça atual e intervenções divinas que ajudam a pessoa a fazer o bem, e a graça santificante, um estado habitual de vida em amizade com Deus, recebido no batismo. O conceito de um existencial sobrenatural que permeia todos os seres humanos indistintamente pode enfraquecer a doutrina da necessidade dos sacramentos, e especialmente o batismo, como meios ordinários de receber a graça santificante. De acordo com a doutrina da Igreja, a graça santificante, que justifica e santifica, é dada por Deus através dos sacramentos, sendo essencial para a salvação. Rahner parece colocar todos os seres humanos em uma condição de abertura natural à graça, o que pode ser visto como uma relativização da distinção entre natureza e graça tradicionalmente mantida pela Igreja. A natureza humana, por si só, sem a graça, é vista pela Igreja como incapaz de atingir a salvação, devido ao efeito do pecado original. 2. Cristão anônimo. O conceito do cristão anônimo de Rahner afirma que uma pessoa que não conhece explicitamente Jesus Cristo ou não adere à fé cristã pode, ainda assim, ser um cristão se vive em consonância com a verdade e o bem que são, em última análise, orientados para Deus. Crítica doutrinária. Esse conceito pode ser interpretado como diminuindo a importância do conhecimento explícito e da aceitação de Jesus Cristo para a salvação, algo que contradiz diretamente o ensino católico sobre a necessidade da fé em Cristo para a salvação, João 14h06. A Igreja ensina que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que, embora existam exceções para aqueles que, sem culpa própria, não conhecem Cristo, a norma ordinária da salvação é através da fé explícita e dos sacramentos. O Vaticano II, no entanto, também reconhece que aqueles que, sem conhecer Cristo e sua Igreja, procuram a Deus com sinceridade e seguem a lei moral podem alcançar a salvação. O problema com a noção de o cristão anônimo é que ela pode parecer sugerir que a fé explícita em Cristo é apenas uma formalidade, minimizando a necessidade da evangelização e do batismo, elementos essenciais na missão da Igreja. 3. Graça incriada versus graça criada. Rahner enfatiza fortemente a graça incriada, a presença imediata de Deus em cada ser humano, acima da graça criada, ou seja, os dons concretos que nos capacitam a agir de acordo com a vontade de Deus. Ele vê a graça incriada como a preeminente, pois é o próprio Deus atuando na vida das pessoas. Crítica doutrinária. A ênfase quase exclusiva de Rahner na graça incriada pode levar à negligência da importância das graças concretas, como os sacramentos, que são os meios ordinários pelos quais a Igreja ensina que a graça de Deus é comunicada aos fiéis. Os sacramentos são vistos pela Igreja como necessários para a salvação e como canais especiais da graça criada, que têm um papel essencial no processo de justificação e santificação. 4. Universalidade da graça e Cristo. Embora Rahner afirme que a ação de Deus está ordenada a Cristo e que a plenitude da revelação divina está em Jesus, sua teologia pode ser interpretada de uma forma que diminui a centralidade de Cristo na salvação. A universalidade da graça parece diluir o papel único de Jesus como mediador e salvador, o que pode ser visto como um afastamento da doutrina central da Igreja sobre a salvação exclusivamente através de Cristo. Conclusão.
Os pontos levantados na teologia de Karl Rahner, especialmente sua visão duo-existencial sobrenatural e duo-cristão anônimo, oferecem inovações teológicas que pretendem responder às realidades contemporâneas, mas também apresentam desafios e possíveis desvios da doutrina da Igreja. A doutrina católica tradicional insiste na necessidade de uma resposta explícita à graça de Deus por meio de Cristo e dos sacramentos, e não aceita a ideia de que todos já estejam, de alguma forma, automaticamente envolvidos com a graça de Deus sem esse conhecimento explícito. Dessa forma, a teologia de Rahner, embora rica e profunda, pode levar a mal-entendidos sobre a centralidade de Cristo, a importância dos sacramentos e o papel da Igreja na mediação da graça. Crítica baseada em Hans Urs von Balthasar e Joseph Ratzinger, Bento XVI.